Vou iniciar a gravação, pegar a tela aqui de novo. Vou voltar aqui na questão 8, então. Então, a questão 7 era a letra E, né, uma apropriação do pensamento do Platão, para o qual o corpo era um obstáculo para o desenvolvimento do intelecto, né? Questão 8, né? As relações com o corpo e as práticas corporais na Idade Média foram fortemente pautadas na recusa do prazer, né? Sobre este assunto, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa incorreta. Então, sobre essa ideia de recusa do prazer. Letra A. O entendimento de saúde na Idade Média estava ligado à purificação da alma, de forma que a saúde e a doença eram entendidos como graça ou castigo divinos. Certa ou errada? O verdadeiro ou falso, né? O que acham? Vocês estão aí ainda? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, ela é verdadeira, né? Aqui pediu para marcar a questão incorreta, mas essa aqui tá correta. B. O corpo, carne, na Idade Média, era entendido como vaso ou receptáculo do Espírito Santo. Era preciso não se render às suas fraquezas para garantir, então, a salvação da alma. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Dá para dizer que até hoje esse entendimento ainda existe, né? A carne é fraca, né? Na Idade Média, a ideia de recusa do prazer se relacionava à ideia de trabalho produtivo, sendo o que realmente interessava, né? Produzir alguma coisa, de forma a garantir a produção de alimentos e sustentar as cidades. Trabalho produtivo é uma coisa... É uma discussão da Idade Média? Essa é uma discussão que só veio aparecer depois na Idade Moderna, tá? Vamos ver as outras aqui, ó. Na Idade Média, a conduta sexual foi fortemente doutrinada pela Igreja, para a qual o ato sexual deveria servir estritamente para a reprodução. É verdadeira também ou é falsa? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeira. Ainda bem que acabou a Idade Média, né? As práticas corporais diminuíram muito na Idade Média, visto que a diversão era vista como forma de satisfação do corpo. Verdadeiro ou falso? Falso. Essa é falsa? Essa é verdadeira também, né? A ideia do exercício, a ideia da movimentação corporal, os jogos antigos que existiam já há muito tempo, eles eram vistos como uma forma de busca de prazer, né? E lembra que a recusa do prazer foi uma coisa que orientou muito as práticas na Idade Média, né? Então, quando a gente pensa em prazer, não é só prazer comendo ou prazer sexual, mas também o prazer a partir das práticas corporais, né? Então, era preciso recusar isso. Um jogo, por exemplo, que deu origem ao nosso futebol contemporâneo, né? Futebol moderno, vamos dizer assim, é o Calcio Fiorentino. Depois vocês digitam rapidamente no YouTube, né? Só de curiosidade, para vocês verem o que era o Calcio Fiorentino. Então, ele era um jogo medieval, né? Ele existia na Europa, né? É Calcio Fiorentino ou Calcio Histórico. Calcio, vocês escrevam Calcio, tá? É tipo a Liga Calcio, lá que é o futebol da Itália até hoje. Então, aquele jogo, ele foi proibido durante muitos séculos na Europa e só retornou ao território europeu a partir quando ele chegou na Inglaterra e sofreu modificações. Até hoje o pessoal ainda pratica muito o Calcio Fiorentino lá na Itália como uma forma de resgatar a memória. Então vocês vão encontrar vídeos bastante atuais lá das competições de Calcio. Vai ser bem curioso de assistir. Vocês vão
vai haver um choque inicialmente, mas lembrando, era uma prática medieval, né? Então a noção de civilidade, violência, tudo tinha a ver com a época. Então isso aqui também era uma forma de satisfação e prazer. Então a alternativa incorreta neste caso é essa relacionada ao trabalho produtivo, né? Porque o trabalho produtivo é uma coisa que só veio a aparecer na sociedade moderna e industrial. Na sociedade medieval, a maioria da população ainda morava nos campos, né? E essa ideia do trabalho no campo, né, é semelhante ao que nós temos hoje como trabalho na roça, né? Não tem uma carga horária de trabalho específica para a maioria das pessoas. Você faz o que é preciso fazer na hora que é preciso fazer. Se você tem café no terreiro, mas é domingo, você vai ter que secar o café no domingo também. Ah, mas é feriado, não importa, você tem que secar. Então, não tem aquilo como hora de trabalho e hora de não trabalho, né? Você tem que fazer o que é preciso fazer a todo momento. Se é domingo, é feriado, é dia santo, mas a vaca atolou lá no meio do brejo, você tem que ir lá tirar ela de qualquer maneira, né? Você tem que tirar leite das vacas todos os dias, tem que alimentar os animais todos os dias. Então, a ideia de jornada de trabalho só veio aparecer na Idade Moderna depois, né, com a Revolução Industrial. Aí começou a haver um tempo de separação, tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Vamos à questão. Então, essa aqui, a incorreta, é a letra C. Vamos para a questão 9 agora. Ó. Entre as práticas corporais presentes na Idade Média, elas diminuíram muito, tá? Mas elas não deixaram de existir, não. Analise as opções a seguir e em seguida marque a alternativa correta. Então, corridas e marchas a pé. Existia isso aqui lá na Idade Média? Existia. Existia, claro que existia. Como é que eles iam de um lugar para o outro, né? Não é só a cavalo. Arco e flecha. Tinha. Com certeza, a gente já viu tanto filme com Sim. arco e flecha, né, cara? Realmente um tipo de... Eu atiro com arco, né? E tem um arco e flecha específico, que é originário dessa época, que é o longbow. O longbow inglês, né? Que é um arco muito grande, né? E ele era feito muito grande justamente para ter força. Aí depois veio o arco recurvo e revolucionou toda a arqueria. Esgrima? Tinha. Sim. Certamente, né? Também já vimos muito disso, né? E treinamento de cavalos e cavaleiros. Tinha. Sim. Estava adestramento aqui, eu troquei a palavra para não causar nenhuma confusão, mas lá na apresentação de slides até estava adestramento. Jogos coletivos. Eu. Então, jogos coletivos, aqui pode entrar um ponto assim, que algum dia vocês podem ter acesso a alguma informação que você vai falar, não, existia assim tal. Na história, por exemplo, do handball, a gente tem alguns jogos como o G de la Palme, né, na França, que deu origem ao handball posteriormente, o próprio Caute Fiorentino, mas esses jogos eles não ganharam destaque, né? Eles acabaram sendo muito pouco praticados. Então, isso é muito pouco para a gente falar que são práticas que predominaram, né? E que estiveram presentes em vastos territórios europeus. Então, a gente tem aqui como correto 1, 2, 3 e 4. Vamos lá ver onde é que está. 1, 2, 3 e 4 apenas. Letra E. A 5 ali é incorreta. Questão 10. Ao longo de nossos estudos, identificamos que o contexto histórico é fundamental para compreendermos o corpo e as relações que se estabelecem com ele. Nesse sentido, quais os fatos históricos marcaram o fim da Idade Média? Marque a alternativa correta, né? Vamos lá. O que determinou o fim da Idade Média? O advento da peste negra contribuiu para o fim da Idade Média? Sim ou não? 50% de chance de acertar ou errar. Professor, estou pensando aqui, mas eu acho que sim. Sim, contribuiu. As pessoas passaram a questionar, né? Porque se elas faziam tudo como a igreja mandava, e mesmo assim Deus mandava uma peste daquela proporção para eles, né? Então, como que eles iam continuar confiando na igreja, né?
o início das grandes navegações e a descoberta de novos espaços? Sim. Também, né? Porque a igreja dizia que não existia um outro mundo além do que eles já conheciam. E, de repente, eles vão e descobrem novos territórios, eles começam a questionar a igreja. Falam assim, como assim? Né? Um outro mundo. E aí o que é essencial no fim da Idade Média é a perda de igreja, né? Aí, tanto que a América, por exemplo, é considerado o novo mundo, né? O início da impressão de livros e a maior difusão do conhecimento. Não. Sim ou não? Acho que não. Vamos deixar essa aqui então por enquanto. Ó. As invasões bárbaras que assolaram cidades europeias e obrigaram uma migração para o campo. Não. Isso aqui, na verdade, é o que decretou o início da Idade Média, né? Que as invasões bárbaras aconteceram desde o final do Império Romano, né? E aí as pessoas não queriam mais viver nas cidades, né? Pelo menos nas áreas litorâneas, se eu estivesse perto de rios, né? Como vocês já acompanharam lá na série Vikings, né? O Vikings, eles invadiram até Paris, Roma, né? Tem uma história que o Bjorn Ironside ele invadiu Roma se fingindo de morto dentro de um caixão, né? Que ele falou que ia receber a bênção do Papa, né? Depois que ele morreu, se convertendo ao cristianismo. Aí o Papa achou que era verdade, levou o caixão lá para dentro. Aí ele sai de dentro do caixão lá e saqueou Roma com isso, né? Que gerou ficou famoso por causa disso, né? E o fim do feudalismo. O fim do feudalismo também levou a... Eu acredito que sim. Pega uma coisa rapidão aqui, ó, para mostrar a vocês onde é que isso está. Vamos voltar na apresentação. Vou compartilhar com vocês aqui o documento onde isso está. Então, aqui, ó, a peste, as navegações, a impressão de livros e o fim do feudalismo, né? Então, na verdade, a única dessas que é o distrator, né, que não é uma resposta correta, Pois é, mas as nessa época invasões os bárbaras. livros, Como é que é? nessa Pode época os falar. livros já eram impressos. Então, foi o início, né, Tom? Eles começaram a ser Porque impressos. Porque quando eles eram... Mas isso não significa que eles foram impressos todos de uma vez. Mas você imagina a dificuldade, por exemplo, em você fazer uma transcrição manual de um livro, né? Então, demorava-se sim. algum tempo para fazer isso. Então, na medida que inventam uma coisa que ajuda a imprimir, né? Algo parecido com o que nós conhecemos como impressão, né? Isso você reduz muito o trabalho e os livros podem ser distribuídos muito mais rapidamente, né? Então, na prova, eu acho até que eu marquei a opção correta, né? Sim. Mas agora eu dei meio uma travada, assim, porque lendo, assim, né, tipo, impressão de livros, eu já penso em máquina. Aí já penso mais na frente, né? Tipo assim, na época das indústrias, umas coisas assim. Mas não pensa que essa coisa veio de uma vez, né? A Aham. própria tipografia, por exemplo, é uma coisa bastante rudimentar, mas que era usada há pouquíssimo tempo atrás, né? Mas é uma impressão de forma mais rudimentar. Então, a única que é falsa aqui, ó, são as invasões bárbaras, que na verdade isso decretou o início da Idade Média e não o fim da Idade Média. Então, nós temos como corretas 1, 2, 3 e 5. Falava aqui com ele. Letra E como a alternativa correta. Certo? Certo. Ótimo. Vamos lá. Questão 11. Analise o trecho a seguir. A obtenção do corpo sadio dominava o indivíduo. A prática física domava a vontade.
Então, a obtenção do corpo sadio dominava o indivíduo, a prática física domava a vontade. Aí isso está lá no textinho da Barbosa, Matos e Costa, que está como referência das apresentações do período. Aí aqui vocês poderiam ter duas interpretações a respeito desse trecho. Então, eu já elaborei a questão pensando que vocês poderiam ter essa dupla interpretação. O trecho acima diz respeito a uma mudança em relação às representações de corpo e saúde, né? De um período para o outro, né? Sobre esta mudança, marque a alternativa correta. A mudança se refere à diferença de entendimento da saúde pelos gregos antigos e pelos medievais. Era assim que, na antiguidade grega e na Idade Média, se pensava sobre o corpo. A gente pode separar aqui, ó. O primeiro trechinho, esse aqui, ó, a obtenção do corpo sadio dominava o indivíduo e a prática física domava a vontade. Esse trecho é referente a qual período da história? Ou quais períodos vocês acham que poderia representar? Vamos anular alguns deles, por exemplo. Ele pode ser referente à idade antiga, aos gregos? Acho que sim. Então, ok. Então, essa é uma possível interpretação. Quando eu elaborei a questão, eu já sabia que vocês poderiam interpretar dessa forma. Ele poderia ser referente à antiguidade romana, Acho que sim também. mas será que a obtenção do corpo sadio era uma preocupação muito grande para os Ah, romanos? não. Então, ok. Então, quando a gente fala de corpo sadio, a gente vai pensar nos gregos, vai pensar num outro grupo aí, mas vamos chegar neles ainda. E essa fissura por se exercitar também não é uma coisa muito presente nos romanos, né? Esse trecho aqui, ele serve para a gente identificar a Idade Média? O pessoal da Idade Média pensava desse jeito aí? Eu acho que não, professor. Então, ótimo. Aí também não tinha exercício, né, lá para o pessoal da Idade Média. O pessoal da Idade Moderna pensava assim? Agora, esse aí eu não tô lembrado, não. Pensa no papel do exercício, né? A gente vai relacionar a Idade Moderna com Revolução Industrial, com fábrica. Então, acho que não. Corpo sadio era importante para isso? Não. Pensa, ó, o Não, sujeito era ficou sim. ali. A Idade Média durou de 476 até 1453. Os caras passaram 1000 anos sob o poder da igreja, sem se dedicar muito ao exercício, sem valorizar muito o corpo. Quando chega na Idade Moderna, o que acontece? Será que aumenta o interesse pelo corpo, pela prática? Esse que é o Acho ponto que isso aí tem a ver principal. com aquela questão da produtividade, não? Exatamente, mas olha, a obtenção do corpo sadio dominava o indivíduo, a prática física domava a vontade. Então, o sujeito passou a usar o exercício como uma forma de disciplinar o corpo. Sim. Então, vamos lá. Esse trecho, então, ele pode ser usado para caracterizar os gregos e também para caracterizar a Idade Moderna. Aí vamos ver a mudança aqui. Ó. A mudança se refere ao entendimento de saúde pelos gregos, para os medievais depois? Não. Tanto nem pode ser isso aqui, porque nem dá para pular direto dos gregos para os medievais, né? Tem os romanos ali no meio do caminho com mais de 1000 anos de império, né? A mudança se refere no entendimento de saúde da antiguidade grega para a antiguidade romana. Não, porque na antiguidade romana eles não pensavam assim. A mudança se refere ao entendimento de saúde enquanto dádiva divina, na Idade Média, para o entendimento de saúde a partir dos exercícios físicos, na Idade Média ainda. Também não, aqui está Idade Média, Idade Média. A mudança se refere ao entendimento de saúde da Baixa Idade Média para a Alta Idade Média.
E eu acabei de descobrir uma coisa aqui, ó. Todo mundo vai ganhar um pontinho. Porque aqui, ó, pessoal, deveria estar idade moderna. Que beleza. Então, ó, a mudança se refere ao entendimento da saúde enquanto dádiva divina, né? Na Idade Média se pensava dessa forma, para um entendimento de saúde a partir dos exercícios físicos na Idade Moderna, que é o que esse trecho aqui retrata. Ó. Esse trecho aqui retrata justamente o entendimento de saúde na Idade Moderna, onde a obtenção do corpo sadio dominava o indivíduo e a prática física, né, domava ou disciplinava a vontade. Então, a resposta correta seria a letra C, se ela estivesse correta. Mas como ela não está correta, eu vou anular essa questão e aí todo mundo que não marcou a letra C vai ganhar 1,3 pontos, ok? Por isso que é importante corrigir a prova, senão isso aqui passaria batido e vocês seriam prejudicados por isso. Sendo assim, já foi muito útil. Aí, assim que terminar aqui a nossa aula, eu vou fazer essa correção, tá? Vamos ver se não tem mais nenhuma. Questão 12. O principal pensador da Idade Moderna, o René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, só um pouquinho, influenciou muito as representações de corpo daquele período e dos próximos períodos também, né? Até hoje influencia. Direto a gente vê narrador esportivo aí falando do corpo como corpo máquina, né? Acerca do pensamento cartesiano a respeito do corpo, é correto o que se afirma em: era unidade, pensamento mais corpo? Isso aqui corresponde à unidade, pessoal? Não. Você está falando pensamento mais corpo, a gente está falando de duas partes, Dualidade. então não é unidade, né? Então todas que têm um estão incorretas, né? Corpo como instrumento do pensamento para a construção do conhecimento? Descartes pensava assim? Não. Então a 2 também está errada. Daqui a pouco eu tenho que anular mais de uma aí, eu acho que não. 3. Corpo-máquina regido por leis universais? Sim. Exatamente. Yes. E uma das leis universais aqui é a matemática, tá? A matemática influenciou muito o entendimento de tudo, né? Para os estudiosos do passado, todo o universo estava expresso em caracteres matemáticos. Isso dificultou muita coisa e dificulta até hoje, tá? Aí é letra B, então, professor. Só tem essa que tem a 3 e que não tem 1 e 2, mas vamos ver se não tem nenhum problema com a 4, né? Porque se tiver, o conhecimento Sim. só pode ser alcançado criando-se um distanciamento em relação aos sentidos e à percepção. Isso corresponde ao pensamento do Descartes? Fala que sim, fala que sim. Então, isso Essa aí também... eu não tive muita certeza, não, professor. Mas, tipo Então, assim, se fosse, tivesse fazendo a prova agora de novo, com essa explicação, pela lógica ali, só de não ter a 1 e a 2 seria essa. Então, o Descartes ele ficou muito famoso, que ele escreveu um livro que é sobre o método científico, né, o discurso do método. Se vocês tentarem ler o livro hoje, vai dar dor de cabeça, porque a linguagem da época é uma linguagem difícil da gente ler. Pra você ter ideia, para a gente ler um livro do início do século XX, né, de 1930, 1940, é difícil, a linguagem realmente dificulta a leitura. Eu fiz a leitura de um livro do mestrado, que o livro é de 1930 alguma coisa, já era muito difícil. Mas nesse livro, o Descartes ele vai lá e propõe as etapas, né, que o sujeito deveria seguir para construir conhecimento científico. Esse livro se encontra, ele é impresso até hoje, né, muito mais modernizado, vamos dizer assim, mas uma das coisas que o Descartes diz é que o conhecimento verdadeiro, mesmo o conhecimento científico, ele só pode ser construído se o sujeito constrói, né, esse distanciamento. Exemplo assim, imagina um sujeito que é da igreja e ele vai fazer uma pesquisa científica na igreja. Será que a visão dele não vai contaminar um pouco da análise dele? Ou imagina um sujeito que é da igreja, ele vai fazer uma pesquisa com homossexuais. Será que ele vai conseguir fazer uma análise limpa? Ou será que a visão de igreja dele vai contaminar
a análise que ele é capaz de fazer. Imagina um atleta, por exemplo, que vai fazer uma pesquisa com problemas no esporte. Será que ele vai conseguir fazer uma análise limpa ali, isenta? Ou será que ele vai acabar tomando partido em algum momento, né? Aí vai tomar partida. Então, Provavelmente um vai interferir no outro, né? então, a grande questão é a seguinte: o que a ciência ela nos exige hoje? Ela não todo mundo sabe que uma coisa vai influenciar a outra, mas o grande interesse está em como você constrói esse distanciamento. O que você fez para construir esse distanciamento? Então, o mais importante para a ciência hoje não é se você conseguiu ou não construir o distanciamento, mas é se você se esforçou para se distanciar. Então, na hora de escrever a metodologia do seu trabalho científico, né, os passos que você seguiu para construir o conhecimento, você vai expor lá tudo que você fez para tentar criar esse distanciamento, né, para fazer uma análise mais fria possível, análise mais científica possível. Em alguns tipos de produção de conhecimento, algumas pesquisas científicas, quanto mais dentro do contexto o sujeito está, mais interessante. Então, imagina, por exemplo, que um homossexual vai fazer uma pesquisa com homossexuais. Isso talvez não atrapalhe, isso talvez vai dar para ele uma condição muito melhor, né? Porque ele conhece tudo, ele sabe como abordar as pessoas, ele sabe o que perguntar, ele sabe quais são as produções científicas, né? Do que eu que vou tentar fazer uma pesquisa com homossexual, não sei nada sobre esse público, né? Então, até eu conseguir me familiarizar com o assunto vai demorar muito, né? Mas veja como que essa ideia do Descartes, que morreu lá em 1650, como que ela está presente até hoje. Se vocês fizerem a conta aqui, o Descartes viveu pouquinho, viveu 54 anos só, a 54. expectativa de vida da época era bem pequena, né? Mas então, até hoje, o pensamento cartesiano influencia na produção do conhecimento científico, né? Bom, questão 3. Então, a correta aqui é a letra B, 3 e 4 apenas. Vamos lá. Em relação ao tratamento dado ao corpo na Idade Moderna, analise as alternativas e marque a opção incorreta. Vamos lá, escolha uma. O pensamento iluminista negou a visão sensorial e corporal, atribuindo ao corpo um plano inferior. Verdadeiro ou falso? Acho que é falso. Então vamos deixar isso aqui, porque se ela for falsa mesmo, Lucas, nós vamos ter que. Vai ser ela a resposta, né? Retoma-se a dicotomia corpo e alma arquitetada na Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é Grécia e Roma, tá? Então, aqui, na Idade Moderna, nós tivemos dicotomia corpo e alma de novo, aquela ideia de dualidade, corpo mais espírito mais intelecto. Sim. Sim, tivemos. C. O corpo assume-se como um produto a ser consumido, como resultado das diversas intervenções sobre ele, podendo ser adquirido de acordo com o interesse. Essa ideia do corpo produto é uma coisa da Idade Moderna? Sim. Então, vamos à frente. As necessidades de manipulação e domínio do corpo concorreram com a delimitação do homem como um ser moldável e passível de exploração. Que tipo Correto. de manipulação e domínio do corpo nós tivemos na Idade Moderna? Para o sujeito aguentar trabalhar nas indústrias. Então, o exercício foi uma forma de domínio do corpo, né? E como é que o sujeito passou a ser moldável, né? A partir da ideia de técnica, né? O sujeito se especializava em fazer determinados gestos e ficava fazendo aqueles gestos ali por um longo período, né? Os ideais iluministas acabaram por acentuar a depreciação do corpo, dissociando-o da alma. Isso é verdadeiro também. Verdadeiro também. Então, essa é verdadeira também. Então, o corpo acabou sendo dissociado da alma,
mas houve uma depreciação do corpo realmente. O corpo acabou por ser apenas um objeto, né, manipulável. Então, retoma-se o corpo, então, ele... Deixa eu confirmar aqui qual que é a resposta correta dessa aqui. Só um minuto. Pronto, voltei. Não. Aqui está o que eu achei na web. A resposta correta aqui, ó, a incorreta, está aqui. Ó. Essa ideia, o resultado das diversas intervenções sobre ele, podendo ser adquirido de acordo com o interesse, é uma questão que está mais próxima da nossa idade contemporânea. Tá? Então, o corpo como produto é uma característica da idade contemporânea. A idade moderna acabou revelando a ideia de um corpo produtor e não de um corpo produto. Todas as outras estão corretas. O pensamento iluminista, de alguma maneira, ele também nega a vivência sensorial e corporal, né? Então, por isso que o corpo acaba se colocando num plano inferior. Quando é que o pensamento iluminista nega isso? Quando ele também prega que para o desenvolvimento intelectual é preciso o sujeito negar os sentidos, né? Negar a sua percepção de mundo. Então, a resposta correta aqui é a resposta incorreta, né? Ou a alternativa correta é a letra C, que corresponde à opção incorreta. Vamos à questão 14. Analise o trecho a seguir. O ser humano é colocado ao serviço da economia e da produção, gerando um corpo produtor, que, portanto, precisa ter saúde para melhor produzir, precisa de adaptar-se aos padrões de beleza para melhor consumir. A ideia de um corpo produtor se refere a qual sistema de organização socioeconômica? O capitalismo. O capitalismo da Idade Moderna parece correto, né? Mas vamos às outras também. Ao feudalismo da Idade Média? Não. Ao absolutismo da Idade Moderna? Também não, né? Porque o absolutismo não é uma forma de organização econômica, né? É mais uma organização política, né? Ao escravagismo da Antiguidade? Também não. Ao imperialismo romano? Também não. Então, de sistema econômico mesmo aqui, a gente tem o feudalismo e o capitalismo, o escravagismo, feudalismo e o capitalismo. Então, essa ideia de corpo produtor, né, importante nas fábricas, é uma característica do capitalismo da Idade Moderna. A letra A, a alternativa correta. Vamos à última questão. Questão 15, está aqui. Analise o trecho a seguir. As novas possibilidades tecnológicas propiciaram à elite burguesa, moderna, contemporânea, um crescimento de técnicas e práticas sobre o corpo. Então, aqui eu botei em negrito, que é o que deve ser analisado, técnicas e práticas sobre o corpo. A respeito destas técnicas e práticas sobre o corpo, é correto que se afirma em: correspondem às penitências impostas pela Igreja a quem sucumbisse aos desejos da carne ou pecado? Verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa, né? Porque essa ideia da Igreja vai da Idade Média, não é da Idade Moderna e Contemporânea. Corresponde às mudanças de vestimentas que buscavam esconder e estruturar o corpo com couros e espartilhos? Falsa. Falsa também, né? Porque essa também é uma característica muito peculiar da Idade Média. Correspondem às constantes busca pela beleza física como forma de atender ao padrão de beleza? Certo. Certo. Será? Vamos pensar nessa aí.
correspondem à ginástica como forma de disciplinar e enrijecer o corpo? Acho que essa aí tá mais provável de ser correta. Vamos pensar nesse período, Idade Moderna e Contemporânea, né? Técnicas e práticas sobre o corpo. A ginástica foi uma forma que corresponde a uma técnica e prática sobre o corpo, e ela tinha o objetivo de disciplinar e enrijecer o corpo? Sim. Ok, então ela parece bem mais coerente agora, né? Nesse período, Sim. o ideal de beleza, havia uma ideia de padrão de beleza estabelecido, né? Na Idade Moderna, no uso da ginástica como forma de atender a um padrão de beleza. Então, na Idade Moderna, isso não é tão presente. Correspondem ao esporte e o seu potencial civilizador? Não. Então, aqui muito carinho com isso aqui. O esporte, ele realmente, num determinado momento da história, ele tem um potencial civilizador. Só que isso só vem a acontecer no final, no final já do século XVIII, principalmente, início do XVIII, não, perdão, século XIX, já em 1800 e alguma coisa. Tanto que num seriado que tem na Netflix chamado English Game, né, que conta o início do futebol profissional na Inglaterra, né, que é o futebol pago, né, pagava o cara para jogar, a gente consegue identificar uns elementos considerados como civilizadores naquele produto. Mas essa não é a característica da Idade Moderna, é mais uma característica da Idade Contemporânea, né? Então, o período que realmente corresponde à ginástica como forma de disciplinar e enrijecer o corpo é, Contemporânea. é mais uma característica da Idade Moderna e Contemporânea, onde a gente tem não só os métodos ginásticos, né, como também deixa eu fechar uma coisa aqui que entrou aqui. Como também uma forma de preparar o corpo, né, para o trabalho que se pretendia. Vamos só confirmar aqui essa resposta para não ficar nada pendente. A principal mudança que a gente tem nesse período é a mudança da Idade Média, né, que usava roupas, couraças para poder esconder as mazelas do corpo, né? O corpo era rígido pela roupa, né, muito mais. E aí na Idade Moderna isso não faz mais sentido. Então a gente começa a ter um corpo enrijecido pelo exercício. Só que o exercício não era usado só para enrijecer o corpo e ele ficar bonito, mas era usado também para uma ideia de disciplina. Então, o sujeito que tinha controle dos seus gestos motores era um sujeito considerado disciplinado, que conseguia controlar o